Antes de mais nada, eu queria fazer uma saudação especial ao Dr. Eduardo Alejandro Vischi, que é ministro de Coordenação e Planejamento do Estado de Corrientes, nossa amiga e irmã argentina, e também o Dr. Ricardo Rodrigues, que é do Banco de Corrientes. Então, sejam bem-vindos. Em seguida, vamos conversar um pouco. Caro presidente, eu, há pouco, na presidência dos trabalhos do Senado desta tarde, li com profunda tristeza o arquivamento de uma CPI que havia sido requerida pelo senador Aloysio Nunes Ferreira e por mim para fazer uma investigação a respeito dos fundos de pensão das empresas estatais. Eu lamento profundamente porque uma CPI não quer derrubar governo, uma CPI não quer destruir um sistema, uma CPI quer tão somente investigar. E os senadores que me conhecem sabem da minha responsabilidade, da minha independência no trato das questões de interesse nacional. E tratar da aposentadoria complementar com recursos de uma empresa estatal, como é a Petrobras, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal, ou a empresa de Correios, nossos Correios, é tratar do interesse público, porque essas aposentadorias complementares fazem parte de um sistema necessário, numa economia consolidada, é uma poupança fundamental em todas as economias de países desenvolvidos para fomentar o desenvolvimento. É com o recurso dos aposentados, homens e mulheres, que, ao longo da sua atividade profissional, vão contribuindo para formar, nesse fundo de pensão, com a sua contribuição e a contribuição também da empresa a qual trabalho. Eu faço parte de um fundo de pensão de uma empresa privada, continuo vinculada porque isso não, o fato de sair da empresa não me desvincula porque fica independente esse fundo de pensão. E isso é realmente uma garantia de uma aposentadoria suplementar. Muito importante. O que aconteceu com os fundos de pensão das estatais no Brasil foi o que aconteceu com a Petrobras. Exatamente a mesma coisa, em outras proporções. Tomaram a administração e a escolha dos seus dirigentes com critérios eminentemente partidários e políticos. Não cuidaram de que essas são instituições que têm que zelar por um patrimônio com a boa aplicação do recurso. É a poupança dos servidores da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Federal e também dos Correios, da ECT. Pois bem, investigamos com uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, no ano passado, o problema dos fundos de pensão. O senador Paulo Paim sabe muito bem, senador Paim, porque nós trabalhamos muito na questão do Aeros. E o que foi o Aeros, se não só a derrocada da Varig, que era a empresa patrocinadora, mas era também a questão agora dos fundos de pensão das estatais. É a poupança dos trabalhadores que está em jogo. A contribuição do trabalhador que coloca naquele fundo o recurso para amanhã, quando sair, ter uma aposentadoria complementar. Além daquela do INSS, um adicional. Porque o salário dele na atividade é um salário razoável. Se ele fosse depender apenas da aposentadoria, da Previdência, do regime geral da Previdência Social, teria que continuar trabalhando. Quando nós examinamos esse problema, senador Moca, na Comissão de Assuntos Sociais, sob a sua presidência, e anteriormente com o senador Jaime Campos, nós trabalhamos nessa questão para verificar o que estava acontecendo com as aplicações nas empresas do senhor Eike Batista. Muita concentração de aplicações nessas empresas, que viraram pó. Pó. É dinheiro dos trabalhadores. São grandes fundos de pensão relevantes e importantes. Eles têm que ser preservados. A minha preocupação exclusiva, como a dos trabalhadores dessas empresas estatais,
é preservar um patrimônio que é deles, desses funcionários. Então, hoje, eu recebi no meu gabinete uma estimativa da situação do fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, mostrando que o déficit real do fundo de pensão no ano passado é superior a 12 bilhões de reais. Eu vou repetir, 12 bilhões de reais. O dado oficial deve ser divulgado em junho por causa das novas regras de transparência da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e deverá ficar em 6 bilhões e 400 milhões de reais. Metade do déficit real estimado pelos funcionários da Petrobras. Isso significa, na prática, que este fundo de pensão, lamentavelmente, não atingiu e nem atingirá a chamada meta atuarial, termo no meio financeiro e contábil que indica a rentabilidade mínima esperada para que essas aplicações honrem seus compromissos futuros, exatamente que é a aposentadoria complementar para quem pagou e participa do fundo. Os funcionários que aplicam seus contados recursos nesse fundo estão, portanto, vendo suas aplicações correndo elevados riscos com uma ameaça à aposentadoria de quem investe neste fundo estatal. Como se não bastasse, os prejuízos do Petros, e já afirmei isso no plenário, já somam 9 bilhões de reais, segundo estimativas dos integrantes do fundo. O mercado financeiro tem falado que as perdas somam aproximadamente 6 bilhões. Veja só que até nisso não há transparência. Uma hora é 6, uma hora é 9, uma hora é 12 bilhões de reais. Mas tudo é valor absolutamente expressivo. Já concedo-lhe a parte, senador Valdemir Moca, sei que o senador Raimundo Lira, como aconteceu na manifestação do líder do PMDB, da mesma forma agora, em relação a, eu diria, da relevância do tema, senador, da importância social e política, porque isso está junto com o problema da Petrobras. O senador Valdemir Moca me pede uma parte, eu gostaria muito de conceder uma parte, mas preciso da compreensão e da autorização de Vossa Excelência. Tem a concordância, senador. Autorize para 2. Senadora Ana Amélia, eu sei que houve uma tentativa aqui de se criar uma CPI em relação a essa questão dos fundos. Lamentavelmente, é uma prática também de assinar e depois desassinar. Uma coisa abominável. Eu não quero entrar nesse mérito. Às vezes eu não assino, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas assinam exatamente para depois desassinar. Eu não vou entrar nesse mérito. Às vezes as pessoas ficam chateadas, né? Mas é uma coisa, depois que eu assino um documento, senadora, eu acho que é difícil, mas não é isso que eu queria. A minha intervenção é outra. Eles não têm nenhum controle interno disso, quer dizer, deve ter uma diretoria, mas tem que ter um conselho que possa avaliar isso. Quer dizer, não é possível que tenha um prejuízo nessa ordem de alguns bilhões de reais e fique por isso mesmo. Quer dizer, será que não tem um controle interno? Quer dizer, o ideal é que esses fundos tivessem tipo uma auditoria, porque eu me lembro da preocupação de Vossa Excelência, mas até então, naquele momento, todo mundo disse que não, que as coisas estavam corretamente. Eu me lembro dessa audiência pública e a preocupação que Vossa Excelência já tinha naquela época, né? Então, o que eu indago é assim, eles não têm um controle interno, eu digo eles, os funcionários, os que contribuem para esses fundos. Eu agradeço imensamente, senador Valdemir Moca, que esse é o ponto. Esse exatamente é o ponto. A transparência. E a falta de transparência tem levado exatamente a essa situação absolutamente incontrolável de altíssimo risco. Eu fico desolada que Vossa Excelência também abordou. Não me cabe aqui julgar por que colegas senadores tiraram a assinatura desse pedido de CPI para investigar os fundos de pensão. Não me cabe, não julgo ninguém, cada um tem o dever da sua consciência de saber por que fez isso ou não fez, ou fez daquela outra maneira. Cada um tem a sua consciência, cada um vai julgar. O problema é que isto seria uma responsabilidade. E estive junto com o senador Aloysio Nunes Ferreira pela seriedade com que este parlamentar tem demonstrado aqui. Não é um problema de oposição e governo.
Essa é uma questão que nós estamos defendendo, é o interesse da poupança dos funcionários da Petrobras, do Banco do Brasil, dos economiários da Caixa Federal, dos funcionários dos Correios, da Postales. É isto e tão somente isso. E essa transparência, senador Moca, é fundamental para assegurar a segurança da aplicação desse recurso. E a falta de transparência mostra exatamente tudo isso. E o pior, aquilo que nós falamos antes, não se pode, na área técnica, usar e indicar nomes políticos e atender interesse político para fazer esta ou aquela aplicação. É realmente aí que está o X e o nó da questão. Antes de terminar, senador Raimundo Lira, eu gostaria de conceder uma parte ao senador, Cássio Cunha Lima. O tempo de Vossa Excelência já foi aumentado para que possa atender. Muito obrigado, senador Raimundo Lira. Obrigada. Agradeço, senadora Ana Amélia, senador Raimundo Lira, pela concessão do à parte. Apenas para também lamentar, e não vou fazer nenhum juízo de valor em relação aos parlamentares que ontem, antes do badalar da meia-noite, após a leitura no plenário deste Senado Federal, no dia 8 de abril, da CPI dos fundos de pensão, foi feita a leitura no plenário e antes da meia-noite 6 parlamentares, dos quais 5 do PSB, e o PSB tem autonomia partidária para tomar essa decisão. Tentei falar com o líder Capiberibe e com também a líder do bloco Lídice da Mata, a senadora Lídice, para procurar entender a razão da retirada das assinaturas. Eles irão, com certeza, explicar à opinião pública, até porque o PSB teve uma participação importante no processo político eleitoral pretérito, com o desempenho do governador Eduardo Campos, sucedido pela senadora Marina Silva, e a população brasileira, sobretudo os funcionários e aposentados destes órgãos, precisam ter uma explicação. No caso específico da Postales, senhor presidente, os desvios já levantados já chegam à casa dos 5 bilhões de reais. A partir deste mês de abril, os funcionários dos Correios serão obrigados a descontar dos seus vencimentos até 26% dos seus salários durante 15 anos. Daqui a mais 15 anos na frente, os funcionários dos Correios terão que descontar dos seus salários, em alguns casos, 26% dos vencimentos para suprir o rombo provocado no fundo de pensão dos funcionários dos Correios, onde, pasmem, alguns dos investimentos foram feitos na Venezuela. Como alguém em sã consciência pode investir na Venezuela, ou mesmo num país vizinho, co-irmão como a Argentina? Prejuízo líquido e certo. E como ficarão esses funcionários de todos esses fundos de pensão? Nós falamos aqui em fundo de pensão, e Vossa Excelência traduziu bem, o fundo de pensão é a poupança dos aposentados. Essas pessoas todas estão severamente prejudicadas. Eu volto a insistir, concluo, com ênfase nesse aspecto. Nos próximos 15 anos, funcionários dos Correios terão que descontar em até 26% dos seus salários para suprir mais esse rombo praticado de forma irresponsável contra o patrimônio do povo brasileiro. Investimentos em empreendimentos que foram um grande fiasco, imensos fiascos. Nas empresas X do Eike Batista, por exemplo. Nas empresas do senhor Eike Batista e também de empreendimentos que nunca saíram do papel. Então, é uma imensa caixa preta e a Comissão Parlamentar de Inquérito teria a oportunidade de fazer aquilo que a Previc, que tem uma função reguladora e que não consegue fiscalizar, senador Moca, nós temos na Previc uma função mais de regulação do que de fiscalização. E o Senado da República poderia, em defesa desses trabalhadores ativos e inativos, implementar essa investigação para colocar luz em mais esse escândalo que assola o Brasil e estarrece a nossa população. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento. Obrigada, senador Cássio Cunha Lima. Eu queria apenas dizer também, antes de conceder a parte do senador
Regufe, que eu sou autora do projeto de lei do Senado 379, de 2014, para que o TCU proceda à fiscalização periódica junto aos fundos de pensão. Seria uma forma de controle. Também sou relatora de uma lei do senador, do deputado, ex-deputado Ricardo Berzoini, ministro das Comunicações, que trata exatamente disso, porque, como sindicalista, conhecia o funcionamento e a mecânica e queria ampliar o controle, a composição dos conselhos de gestão dos fundos de pensão, para que aumentasse mais um representante dos trabalhadores junto ao conselho, à gestão desses fundos de pensão. Seria uma forma também de maior controle, de maior eficácia na gestão. Mas, para encerrar, senador Raimundo Lira, concedo a parte ao senador Regufe com muita alegria. Senadora Ana Amélia, eu me somo aqui a Vossa Excelência no lamento dessa casa não instalar as CPIs, tanto do BNDES quanto dos fundos de pensão. São dois casos sob os quais pairam muitas dúvidas e eu penso que essa casa daria uma contribuição à população brasileira fazendo essas comissões parlamentares de inquérito. Eu não acho que CPI é solução para todos os problemas, longe disso. Mas por que não investigar? A minha assinatura consta dos dois requerimentos, tanto do BNDES quanto dos fundos de pensão. O BNDES, que é um banco que tem o S de social no nome, ele está, nesse momento, sob grandes dúvidas da população brasileira. Tem projetos ali de 20 bilhões de reais. Ora, 20 bilhões de reais... 20 bilhões de reais, se dividir isso por 100 mil reais, por pequenos empreendimentos de 100 mil reais, daria para investir em 200 mil empreendimentos de 100 mil reais, pequenos empreendimentos. Daria para atender 200 mil pequenos empreendedores nesse país, concedendo 100 mil reais para cada um. E, no entanto, se faz a opção por um projeto de 20 bilhões, e sob o qual há uma série de dúvidas. Então, eu me somo aqui a Vossa Excelência. Gostaria que, inclusive, tivesse sido uma orientação formal do meu partido a assinatura do pedido de instalação das CPIs. Não foi, mas a minha assinatura está lá, tanto da CPI dos fundos de pensão, quanto na do BNDES. Muito obrigada, senador Regufe. O pensamento de Vossa Excelência confere com o meu. Para mim, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Inviabilizar uma investigação que aqui seria feita com rigor e seriedade, nesta casa, esta casa tem responsabilidade. Nós somos 81 senadores. E aqui tem que ter, pelo menos, como casa revisora, como casa que tem tempo de pensar, de trabalhar, essa responsabilidade. Quem não deve, não teme. Também não vou julgar quem tirou a assinatura, senador. A minha assinatura está posta na CPI do BNDES, está posta nessa CPI, porque acredito que é um instrumento que ainda nós disponibilizamos, um instrumento correto, legal e adequado para fazer a investigação. Lamentavelmente, as forças maiores e muito ocultas, impediram que a gente fizesse esse trabalho, com seriedade, com rigor e com responsabilidade. Obrigado a todos os senadores que me apartearam, obrigado ao senador Raimundo Lira pela atenção e pelo tempo que dispensou adicionalmente ao regimento interno para a abordagem desse tema. Muito obrigado.